Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Hebraica Taubaté Suiana. Esses são os programas O Avatar do Reino do Sol e Nova Resistência Nativista. Estou aqui ainda no Cascais Shopping, tendo momentos de lazer e reflexão. Vim tratar de alguns assuntos aqui e vou voltar lá para a Quinta do Alcoitão, porque vou preparar o meu jantar, né? Tenho lá arroz, tenho feijoada, comprei umas salsichas grelhadas e batata palha. Não tinha salada russa aqui no continente, porém eu comprei maionese e eu mesmo farei a minha salada russa. Entretanto, esqueci de um detalhe fundamental: o nosso gás acabou. Essa foi a quarta bilha que eu comprei para esse mês e ainda estamos no dia 26, portanto 40 euros em gás que eu gastei. E para fechar o mês eu terei que comprar a quinta bilha, portanto 50 euros de gás. Isso é um absurdo. 50 euros de gás que eu gasto aqui para passar o mês, eu pagaria o gás anual na Transnistria ou na Ucrânia, ou na Rússia, ou na Bielorrússia, porque o gás aqui de Portugal é comprado dos Estados Unidos da América, da Turquia, do Irã. Irã não sei, penso que do Irã não, mas a Turquia e os Estados Unidos são os principais fornecedores. Vou abrir aqui a minha beer, a minha Heineken, a cerveja da Estrela Vermelha, a cerveja dos comunas, como eu. Viva a Revolução! Nazdarovia! Pronto! O gás aqui está um absurdo devido à guerra, né? Porque a União Europeia cancelou a parceria comercial, estratégica, cultural com a Federação da Rússia, cortando completamente a compra do gás russo. Os gasodutos que ligavam a Rússia à Alemanha foram fechados, né? Alguns foram explodidos pelo serviço secreto, pelas agências secretas, agências de operações especiais da NATO, né? Causando prejuízo de bilhões de dólares do investimento que a Rússia fez, né, para fornecer o gás para a União Europeia. Isso está a prejudicar não só a economia russa, mas como o povo da União Europeia, né? Os mais pobres aqui em Portugal e nos demais países da União Europeia, os 26 países e até os países da CE, né, Comunidade Europeia, estão tendo grave crise social, né? Crise de inflação. As pessoas estão passando dificuldades mesmo, os mais carenciados estão a sofrer devido às políticas equivocadas da liderança de Bruxelas, a mando do tio Sam, dos Yankees, da facção atlanticista do Joe Biden, né, que quer guerra, que é confrontação direta contra a Rússia. Ainda bem que a facção que é contra a guerra contra a Rússia, né, a facção do Donald Trump, ganhou a eleição e vamos ter a nova gestão a partir agora de janeiro e tudo poderá voltar ao normal, né? Ou seja, o fim da guerra, o cessar-fogo, um acordo de paz, a qual os territórios da Nova Rossíia ficam com a administração de Moscou, né?
e os ucranianos ocidentais, os ucranianos do oeste, eles que ficam com a cultura Uk deles, né? De movimentos LGBT e fascista, nazista, porque nós, do Donetsk para leste, viveremos a liberdade e o conservadorismo ortodoxo russo. Slava Rossy. Pronto, esse é o acordo de Damasco que foi firmado entre Donald Trump, a facção que ganhou as eleições, e o Kremlin, o presidente Vladimir Putin. Essa é a notícia que nós estamos dando aqui em direto no canal da Casa Real Incaica Tawantinsuliana, o programa Nova Resistência Nativista e o Avatar do Reino do Sol. O Acordo de Damasco, inclusive o professor Vale, né, tem explicado no canal Checkmate Global exatamente o que são os DGs, né, os dominadores globais e as facções que degladiam pelo controle mundial, econômico, geopolítico, geoestratégico. Portanto, temos também a facção chinesa e a facção eurasiana, né? Porém, a facção predominante que domina o mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, aliás, desde a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, é a facção atlanticista e, recentemente, a facção de esquerda, né, dos Estados Unidos da América, que quer a confrontação nuclear, que é a confrontação direta para destruir a Rússia. E a outra facção do Donald Trump quer a amizade com a Rússia, uma parceria civilizada com a Rússia, porque vê na China, sim, o seu verdadeiro inimigo. E a guerra de Donald Trump é a guerra do Oriente Médio e a guerra de Joe Biden é a guerra da Ucrânia. Portanto, o financiamento vai acabar, o envio de armamento vai acabar e a Ucrânia inevitavelmente se renderá, porque já perdeu 1 milhão de combatentes na guerra e não tem mais homens suficientes para manter a segurança de gênero para as próximas gerações. E o país está em frangalhos, né, completamente destruído economicamente, socialmente, e levará décadas, talvez século, para se recompor e voltar a ser o que foi um dia a nossa querida e amada Ucrânia. Porque, infelizmente, a facção que derrotou Donald Trump na tentativa de reeleição chegou ao poder com Joe Biden, o poste, a marionete, né, desses grupos da facção de esquerda, facção globalista, que provocou de maneira assuntosa, né, uma confrontação com a Rússia para tentar destruir a Rússia completamente, né, através dos gastos militares que a Rússia está tendo, e até mesmo apostando que a tecnologia do armamento ocidental seria suficiente para suplantar a Rússia. Entretanto, caíram do cavalo. Equivocaram-se completamente, porque a Rússia tem armamento sofisticado de última geração e armamento inédito, secreto, que ela nem sequer usou ainda nessa guerra da Ucrânia. Está ganhando a guerra contra a NATO, mais de 30 países, e contra a Ucrânia apenas com armamento soviético dos anos 90, 80, 70, 60. Porque a Rússia tem o maior arsenal de munições do planeta, os estoques dos Estados Unidos da América estão no vermelho,
E a NATO não tem estoques de munições nem para uma semana de guerra contra a Federação da Rússia. Portanto, a Europa, a NATO, dependendo apenas dos países europeus, está completamente à mercê da Rússia, completamente vulnerável. Inclusive, alguns exércitos europeus têm cerca de 30% de militares GLBTs, como o exército do Canadá tem 30% de GLBTs, pessoas transgêneras que não têm culhões para enfrentar os combatentes russos. A Rússia já perdeu quase 300 mil militares e cerca de... Pronto, os números são conflitantes, né? Mas seguramente a Rússia tem menos da metade dos mortos que a Ucrânia tem. A Ucrânia tem o dobro, porque a artilharia russa é o martelo de Stalin. Bombardeia incessantemente a maior artilharia do planeta. Nem os Estados Unidos, nem a NATO inteira pode confrontar a artilharia russa, que é a maior e mais poderosa artilharia do planeta. E essa guerra é uma guerra de atrito, uma guerra de artilharia, de drones e mísseis, inclusive mísseis hipersônicos que os Estados Unidos não têm, mas a Rússia tem e faz uso em centros de comando para destruição, neutralização do inimigo, que quer já há mais de um século fragmentar a Federação da Rússia em 55 republiquetas de vodka. Portanto, entrar com todas as empresas atlanticistas e transformar a Rússia em vários países republiquetas com a cultura woke, a cultura atlanticista, e aí acontecer o que está acontecendo com a Romênia, com a Polônia e outros países que aceitaram essa ideologia liberalista, atlanticista e globalista, e a Rússia está resistindo porque tem em Alexander Dugin, o seu ideólogo, o seu principal mentor para a resistência. Por isso que nós criamos aqui na Europa a nova resistência nativista, sobretudo esmiuçando os livros, o pensamento desse grande filósofo, esse grande pensador, geopolítico e professor Alexander Dugin, que é também a inspiração de Vladimir Putin, presidente da Federação da Rússia, para um mundo multipolar, um mundo mais justo, um mundo onde os países periféricos e não só, todos os países tenham um lugar ao sol e não mais um mundo unipolar, liderados pela Grã-Bretanha do Reino Unido e os Estados Unidos da América. Nós queremos um mundo multipolar, um mundo onde a Rússia seja respeitada como uma superpotência, que o é, e também a China e outras potências regionais como o Brasil, a Argentina, o México, a Turquia, o Irã, também tem o seu lugar no Conselho das Nações, na Zdarovia. Essa foi a minha participação, a minha introdução a respeito da guerra da Ucrânia, a respeito desse tema super importante para os pobres, para os carenciados, para a parcela mais frágil da população, que é o preço absurdo do gás que estamos pagando aqui no Ocidente, aqui na Europa. É por isso que eu, para mim, quero e super indico a vocês que se preparem,
Tentem poupar dinheiro ao máximo, se possível vão viver em autocaravanas, carrinha-rones, poupem dinheiro para comprar uma casa no leste europeu e planeiem o vosso futuro no leste europeu, porque além de ter valores morais, excelente educação, segurança pública, hospitais gratuitos, universidades e faculdades gratuitas, você terá um custo de vida cerca de 5 vezes mais baixo que aqui na União Europeia, e ali sim a sua reforma te trará uma vida digna, uma aposentadoria segura, digna, que aqui na União Europeia você jamais terá. Grande abraço a todos. Tá. Agora oferece lá ele. Valeu! Slava России! Слава России! Glórias à Rússia! Привет! Добрый день! Португалии. Fala russo com eles, com os camaradas do Donetsk. Что делает Путин, это все правильно. Estamos juntos! Slava России!